Alguns dizem que o importante é você ter tantos slides quanto forem necessários para que o suporte visual que você quer seja colocado, né? Porque aí você pode ter várias formas de organizar esses slides. Por exemplo, você pode ter slides para palavras-chave, que são rápidos, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje é como calcular o tempo de cada slide para uma apresentação. Um tema bastante pedido, muita gente me pergunta isso, né? Todo mundo tem dúvida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente faz para calcular isso e controlar um pouco melhor o nosso tempo, tá certo? Mas antes da gente entrar aqui no nosso tema de hoje, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui sobre todo o conteúdo que está sendo produzido aqui nesse canal para você, tá certo? Não deixa também de se inscrever nas minhas redes sociais, tá? Que estão aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Vamos lá então para o nosso tema de hoje. Vamos lá falar um pouquinho sobre como calcular o tempo de cada slide. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos dar um passo atrás antes e vamos pensar o que é o tempo, né? O que é o tempo dentro de uma apresentação? Bom, parece meio óbvio, mas o óbvio às vezes a gente precisa dizer. O que é esse tempo? O tempo é o tempo que você tem disponível, né? Ou programado, né? Que você elaborou para fazer aquela tua apresentação, fazer aquela tua fala, né? Seja num evento, seja numa reunião, seja onde for, é aquele tempo que você tem disponível, né? E dentro desse tempo, você precisa, né? Primeiro, dizer aquilo que o teu público, a tua audiência precisa, aquilo que você quer que eles saibam, mostrar, né? Esclarecer tudo que for necessário para que eles entendam, para que eles consigam alcançar esse objetivo que você traçou. E, claro, os slides dentro desse tempo também tem que te ajudar a ampliar isso, né? Essa questão ela tem que ser ampliada, a questão verbal da fala, né? Então você precisa usar as imagens também para ampliar e sustentar aquilo que você está falando. E, claro, se você tiver condição, também pode ser uma oportunidade para você interagir com o seu público, com a audiência, né? Seja através de perguntas, seja através de alguns outros aplicativos aí que estão muito famosos, né, de perguntas e respostas pelo celular e tal. A gente pode até falar em outra ocasião, mas não é o nosso foco de hoje, né? Então vamos lá. Por que na maioria das vezes acontece problemas com o tempo, né? A gente tem problemas com o tempo. Eu já falei um pouco aqui em alguns outros programas sobre a questão de, eu não tenho tempo. Normalmente o tempo é uma questão de prioridades ou de organização, né? E na verdade, com certeza, na grande maioria das vezes, quando você vai fazer uma apresentação, você não vai ter o tempo que você acha que você tem. Por quê? Os imprevistos acontecem. Pode ser que você seja convidado para fazer uma fala num evento, sei lá, em algum lugar, né, ou até vai ministrar uma aula e por algum imprevisto aconteceu alguma coisa, esse tempo é diminuído. Esse tempo acaba sendo reduzido ou estendido às vezes, né? A pessoa que ia falar antes de você não veio e você vai ter que cobrir aquele pedaço. Então é importante a gente ter essa noção que o tempo ele é maleável e muitas vezes a gente tem que se adaptar a ele mesmo, tá? Então, no planejamento de apresentações, você tem que também contar com uma certa dose de maleabilidade, de imprevisto, tá certo? Porque é importante, sempre quando a gente fala de tempo, que a gente cumpra ele da forma adequada. Claro, os imprevistos vão criar aí uma dinâmica, às vezes até emocionante, vamos dizer assim, dentro desse quadro, mas é importante que a gente se prepare e a gente cumpra exatamente o tempo que nós temos ali preparado, né? Quem está te ouvindo não necessariamente sabe que você ou teve que estender ou teve que encurtar. Então é importante que você cumpra aquele tempo que está pré-determinado ou previsto para que você possa falar. E quando você faz isso, vai ser muito importante por quê? Primeiro, quando você cumpre o tempo que você tem determinado ou previsto para falar, você demonstra que você, claro, fez um bom planejamento, que você é uma pessoa organizada, isso é super importante. A gente está falando aqui de carreira, de mundo corporativo, e é super importante ter essa questão de organização. Você, às vezes, pode não ser assim tão organizado, mas pelo menos você aparenta ser organizado. Mas, brincadeira. Para se aparentar, você tem que ser organizado. É difícil, essa questão de dualidade não funciona muito aqui.
Mas é bom que você demonstre esse planejamento respeitando o tempo. Além de que, quando você respeita o tempo, não respeita só o seu tempo, você respeita o tempo do público, né? Das pessoas que estão te ouvindo. É um sinal. Quando você cumpre o tempo direitinho, tá lá, fala dentro do tempo que foi programado, você acaba respeitando esse período que as pessoas dedicaram para te ouvir, para estarem com você, e acaba, né, gerando essa reciprocidade, abertura do público também, por você ter respeitado o tempo dele. Normalmente, como uma apresentação é muito longa e ela acaba estendendo demais daquele tempo previsto, e provavelmente você já viveu situações, né, que é uma fala aqui só de 10 minutos e foi 1 hora de discurso, né? Tem pessoas que abusam mesmo da nossa paciência, acaba tendo esse exato sentimento, né, de abuso, de que você acaba ficando impaciente, você se desinteressa, porque você tinha se organizado, e hoje em dia o nosso mundo tem, a gente, né, acaba tendo esse problema com o tempo, como eu falei, acaba tendo essa questão da gente não saber muitas vezes como organizar o nosso tempo de forma adequada, e quando alguém toma o nosso tempo, isso nos irrita profundamente. Então cuidado com isso, é importante demais que você compra o tempo. Aí você pode estar se perguntando, mas então se eu tenho previsto, eu nunca vou ter o tempo que eu tenho, que eu acho que eu vou ter. Eu devo então fazer o seguinte, eu boto tudo lá no slide, loto ele logo de uma vez e pronto, né? E seja o que Deus quiser. Não é bem isso que você vai fazer. Primeiro, pilotar um slide de texto já é um negócio complicado, né? Já passou aí dessa época, não é mais um momento disso, né? Então é importante que a gente tenha essa noção de que os slides são um suporte visual. Ele pode eventualmente ter ali um ou outro palavra-chave, um pequeno texto ou algo assim, mas ele não é um texto para ser lido enquanto você fala. Não é essa a função de um slide, tá? Então, não vai lá e joga tudo ou despeja tudo. Então beleza, então eu não vou despejar no slide agora, então eu vou falar tudo de uma vez rapidinho, vou jogar, vomitar isso aí em cima de quem tá me ouvindo, também não funciona. Provavelmente você já participou de alguma aula, e os professores que me desculpem, mas a gente tem alguns maus exemplos aí, né, na área acadêmica. Professores que realmente não estão, né, assim, o termo é isso, né, eu já usei, vou repetir aqui, vomitar, né, passar toda aquela matéria em cima, né, dos alunos ali, e acaba sendo até difícil dos alunos compreenderem, de entenderem, né? Porque é um excesso de informação, você acaba dificultando tanto o excesso visual quanto o excesso oracional, né? Quando você fala demais, né? Muita coisa, muita informação sem muito preparo, sem muita organização, né? Vai jogando aquilo, você acaba dificultando o outro lado. E eu sempre falo isso e quero sempre destacar que isso é muito importante. A comunicação não é exatamente o que eu falo, é importante o que eu falo, mas é muito mais o que o outro entende, né? Quem está do outro lado, aquele que está nos ouvindo. Então é muito importante ter esse controle, tá? Eu tenho um tempo pequeno, beleza, então eu vou me planejar de forma adequada. Eu não preciso despejar informação, não preciso vomitar informação em cima do meu público, né? Eu quero passar isso aqui tudo logo de uma vez e tal, porque eles precisam saber. Não, organiza. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que você deve fazer para cumprir o tempo? A gente ainda não chegou nos slides, vocês estão aí talvez um pouquinho sós, mas a gente vai chegar. Acompanha comigo aqui a lógica da coisa, a gente vai chegar dentro dessa questão dos slides que estão dentro do nosso planejamento de tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na hora de planejar, né, o tempo da nossa apresentação e até mesmo a nossa fala durante todo esse tempo, durante esse percurso, principalmente entender o seguinte, uma apresentação, ela tem que ter uma divisão lógica. O nosso cérebro trabalha muitas vezes com isso, né? Então precisa ter um começo, um meio e um fim. O tradicional chamado de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa caminhar dentro dessa estrutura, que é uma estrutura conhecida, para que as pessoas tenham a capacidade de entender e compreender melhor o que você está falando. Então, só para a gente dar uma passada, mais ou menos aqui, como que seria uma estrutura assim? Primeiro você começa com uma introdução, né? Uma abertura, que aí você convida o público, chama a atenção dele para o que você vai falar, você envolve ele, né? Você atrai mesmo, né? É igual
o início de um filme, né? Os 10 primeiros minutos de um filme, né, de 2 horas, normalmente são aqueles 10 minutos que são para te pegar, para pegar a tua atenção. Isso também nas propagandas, em novelas, em séries, aqueles primeiros 10 minutos são super importantes. Então você precisa planejar dentro do seu tempo esse período. E normalmente, esse prazo, esse tempo que você vai gastar com essa introdução vai ser em torno aí de 10% do seu tempo total. Então vamos usar aqui uma analogia. Se eu tenho 10 minutos, para ficar fácil aqui, se eu tenho 10 minutinhos para falar, né, uma fala curta, por exemplo, eu tenho 10 minutos, então eu vou ter ali 1 minutinho para introduzir o assunto, às vezes fazer uma pergunta, né, que chama atenção, ou às vezes falar uma frase de efeito mesmo, tá? Algo que chame a atenção, que chame para o assunto que você está falando, tá? Então você pode utilizar isso 10% ali do teu tempo. Em 10 minutos, 1 minutinho você teria ali. Depois você parte para o que a gente chama de desenvolvimento, que aí sim, aí você vai organizar a tua fala de forma que ela seja atraente, tá? Da forma que ela seja atrativa para quem vai te ouvir, para quem vai participar da tua fala, da tua palestra. E aí você vai gastar em torno aí de 70% do seu tempo previsto. Em torno aí no nosso exemplo de 10 minutos, 7 minutos você vai gastar para organizar. E não é organizar de qualquer jeito, dentro desses 7 minutos agora eu posso despejar tudo. Não. Você vai trabalhar ele de forma que seja atrativo e que dentro deste período de 7 minutos, né, no nosso exemplo, ou de 70% do tempo que você tem, você consiga ir de um ponto A a um ponto B, fazendo com que a pessoa caminhe dentro daquela lógica do assunto que você quer falar. Tá? Sempre lembrando que a gente tem que considerar muito o público nesse sentido, partindo, né, de qual é o conhecimento inicial até o conhecimento final que ele tem, né, tem que ter, que você quer que ele tenha sobre aquele determinado assunto. Tá? Então você tem que conhecer esse ponto inicial. E isso tem que ser uma lógica. E se eu tenho pouco tempo, eu não vou entrar, às vezes, no meu caso, né, eu estou usando aqui 10 minutos, eu não vou entrar em detalhes científicos ou detalhes muito profundos, né? Não dá tempo. Se eu tivesse 1 hora, talvez eu poderia fazer isso. Mas digamos que eu tenho aí esses 10 minutos. Então, eu vou pegar dentro desses 10 minutos os pontos principais e as lógicas, né? Dar destaques. E aí, isso só você, né? Você que domina o assunto, você que preparou a apresentação, é que sabe quais são os pontos principais e também de acordo com quem está te ouvindo. Às vezes, alguns pontos podem ser suprimidos, levando-se em consideração o próprio conhecimento prévio da plateia, né, do público, da audiência, ou então, né, uma dica, você pode talvez preparar um material para que seja lido antes, né, por quem vai te ouvir, né, às vezes no ambiente de trabalho você pode, eu vou falar aqui sobre um relatório trimestral, você já manda tipo o relatório em si todo, quem sabe, né, num documento, e aí, né, você pode apresentar, né, pinceladas desse relatório durante a tua apresentação, durante o tempo que você tem ali para falar sobre ele. E aí, né, nós estamos com 10 minutos no nosso exemplo. Eu gastei 1 minuto para a minha introdução, 10% do meu tempo. Gastei 7 minutos no meu tempo para desenvolver, né, para ir de um ponto A a um ponto B na minha história, né, no que eu estou falando, né, e cheguei, né, eu vou chegar até um ponto, né, até o caminho final da minha fala, e aí sim, eu vou concluir, eu vou encerrar nos 20% do meu tempo, né, somando 10 e 70, tenho 80% do meu tempo para introduzir e apresentar, né, desenvolver o meu tema da apresentação, e aí 20% do meu tempo, né, no nosso exemplo, os 2 minutinhos finais, é o que eu vou fechar. Veja que a conclusão ela leva até mais tempo do que a introdução. Por quê? Você precisa caminhar com a pessoa, né, você a atrai, né, para o seu assunto, desenvolve aquele assunto até um ponto final, né, até um ponto que você quer, né, que é o seu objetivo para que ele chegue. E aí você vai concluir, fechar aquilo com chave de ouro. Você vai trazer aqui, né? É como se aqui o final do desenvolvimento fosse um clímax do filme, né? Eu tenho um clímax e aí agora eu vou para a conclusão, o desfecho. Né? Veja que eu tenho toda uma questão aqui de storytelling falando, né, dentro do planejamento de tempo. Mas por quê? Porque é super importante que eu feche de forma adequada. O interessante no final é que você às vezes pode fazer uma pequena recapitulação de tudo que foi dito até ali, né? Para deixar a mensagem bem clara, bem objetiva para quem está te ouvindo, e fechar às vezes com uma frase de efeito, um pensamento de alguém, para que você possa
fechar mesmo, deixar marcado aquele momento. E é muito legal quando você consegue fazer isso, porque na maioria das vezes a gente não planeja, né? Controla o tempo, não controla o tempo, na verdade, das nossas apresentações, vai meio que no supetão na nossa vida e na nossa carreira. Você acaba não fechando, né? Fica aquela sensação de que, uai, acabou? Parece aquele filme esquisito de um país distante que parece que não tem fim e quando acaba parece que não acabou. Então, por isso que é muito importante, até nesse tempo, né, você dedica 20% aí a concluir. Isso claro, cada um pode ter o seu jeito, né? Não são percentuais fechados, mas que nos dão uma ideia, né? Uma base do que fazer, tá? E aí, então, só recapitulando para a gente entender bem, quando você for planejar o tempo, e isso também vai influenciar, né? Vai influenciar muito nos teus slides. Pensa com o seu tempo total, claro, você pode, lembrando que a gente normalmente não tem o tempo que acha que tem, então eu posso, né, ter uma margem de erro aqui, mas em torno disso, né, 10% do tempo você introduz, 70% do tempo você desenvolve o tema e 20% você coloca, né, para concluir, para fechar aquela tua chave de ouro, fechar os pontos, né? Porque você vai, durante o teu desenvolvimento, você vai abrir vários pontos, né? Várias sequências e você precisa fechar essas histórias, né? Lembra, parece novela, já viu novela? Novela tem muitos núcleos, né? Começa uma novela dessas da Globo, né? Dessas da novela das 9, você tem vários núcleos. O núcleo pobre, o núcleo rico, o núcleo não sei o quê, o núcleo que mora aí não sei aonde. Então você vai, né? Durante a trama, esses núcleos vão se misturando. Isso acontece também com os nossos assuntos. Você começa de um assunto, o assunto vai seguindo um outro. E aí no final você tem que fechar, né? Então você conclui. Então com esses 20% final, você organiza a tua mente, o teu tempo e o teu roteiro, tá? O teu roteiro, ele tem que ser organizado mais ou menos nesse sentido, tá? Tem que ter um começo, meio e fim, tá bom? E aí você pega esses 3 momentos e já verifica aí o tempo. E uma ideia legal, você determinou o tempo, construiu aí um roteiro, construiu o tempo, você, né, coloca isso no papel e treina, né? Vai treinando e vê se realmente aqueles períodos estão bem determinados dentro da tua preparação. Tá? Você pode treinar, você organiza o teu roteiro seguindo esses 3 momentos, né, que são, né, a introdução, desenvolvimento e conclusão, e depois treina para ver se realmente bota isso para acontecer, chama a esposa, chama o esposo, o amigo, o companheiro, sei lá, o cachorro até, me cronometra e verifica. E aí, como é que eu traduzo isso para dentro dos meus slides? A questão dos slides, ela não é assim tão preto no branco, como a gente pode imaginar, né? Não existe uma regra geral para você, eu tenho 10 minutos, eu vou fazer X slides, tá? Isso não existe, não há uma regra de ouro para isso, né? Vários autores que eu já li e pessoas que falam sobre a questão de apresentações, seja para o TED, seja aí para o mundo corporativo, alguns dizem que o importante é você ter tantos slides quanto forem necessários para que o suporte visual que você quer falar seja colocado, né? Porque aí você pode ter várias formas de organizar esses slides. Por exemplo, você pode ter slides para palavras-chave, que são rápidos, né? Ou você pode ter slides já com 2 ou 3 palavras ou assunto. O mais importante, o que eu acho, na minha opinião, é que você não tenha mais de um assunto por slide. E até você pode dividir um assunto que seja muito extenso em mais slides. O importante é que você treine, né, junto com os slides, com o tempo, para que você veja assim, o que pode ser suprimido, o que pode ser acrescentado. O que eu faço, na verdade, em questão dos slides, é o seguinte, uma regrinha que eu, de tudo que eu já li, de tudo que eu já pesquisei, estudei sobre apresentações e construção de slides, eu tenho uma regrinha que na hora que eu faço o planejamento, fiz o roteiro, tenho uma ideia de começo, meio e fim da história, porque toda vez que você se põe a falar, você fala uma história, mesmo que seja sobre uma apresentação de resultado, uma venda por cliente, tudo é história, tudo tem que ter um começo, meio e fim. No meu caso, o que eu faço? Eu tenho uma regra para mim, do seguinte, eu pego aquele tempo que eu tenho previsto, no caso aí 10 minutos, depois que eu já fiz todo o roteiro, vi o começo, meio e fim, tá? O que acontece? Eu pego aquele tempo de 10 minutos e divido por 2 para achar mais ou menos ou 2 ou por 3, tá? Então, cada slide vai ter por volta aí
uma média de... Você vai acabar falando sobre ele em torno de 2 a 3 minutos. Normalmente tem essa média, né? Por slide. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, é uma coisa que eu utilizo para mim. Normalmente de 2 a 3 minutos eu gasto por slide. Então se eu tenho 10 minutos, eu divido por 2 ou por 3. Eu posso ir então de uma quantidade dividindo 10 por 2 de 5, ou dividindo 10 por 3, eu vou ter aproximadamente aí 7. Então eu poderia ir, nesse caso, de 5 a 7 slides. Isso é uma base inicial, tá? E aí com essa base inicial, o que eu faço? Eu utilizo da ferramenta que até a gente já falou, que eu vou deixar aqui no card aqui para vocês olharem, tá? Que é a ferramenta do storyboard. Eu faço o storyboard usando aquela quantidade X, né, de slides, no caso aqui a gente está falando de 5 a 7 slides, e vejo se está adequado. Eu começo a construir ali visualmente um rascunho dos slides que eu vou fazer, tá? E aí, quando eu faço isso, aí eu olho, não, esse assunto aqui ficou muito concentrado num slide só, dá para dividir para ficar melhor? E aí eu vou adaptando isso, tá? Então pode ser que eventualmente eu possa ter ali de 8 a 10 slides, mas nada que fuja ali de uma margem de 10, 15% a mais. 2, 3, 4 slides no máximo, assim, nada. Eu tenho 10 minutos, vou fazer um slide por minuto, vou fazer 10 slides, 15, 20. Não, né? 40 slides para 10 minutos, isso a gente tem que trabalhar um pouquinho com lógica. Então, uma regrinha que você pode adotar e que eu sigo para mim, não é regra geral, não assuma isso como regra de ouro, mas é uma regra que funciona para mim. Eu pego o tempo e divido por 2 ou por 3 e acho ali uma média de slides que podem me ajudar a trabalhar. Tá? E isso tem se provado muito certeiro, né? Na maioria das apresentações ali que eu tenho, eu consigo ficar ali naquela média de slides e cumprir o tempo que eu tenho ali programado para isso. Tá? Então é uma diquinha para vocês. Então só recapitulando aqui o que a gente falou, o tempo é o tempo que a gente tem disponível numa apresentação, e você nem sempre vai ter o tempo que você acha que tem, e é super importante que você se planeje, que você organize o seu tempo para cumpri-lo, para respeitar o tempo tanto seu quanto das pessoas que estão te ouvindo, para você demonstrar, né, que tem conhecimento e tem planejamento para a tua apresentação. Considere dentro desse tempo, né, junto com o seu roteiro, uma introdução, desenvolvimento e conclusão da tua ideia. E no caso dos teus slides, você pode seguir essa regrinha aí que eu acho fica até mais fácil. Divide o seu tempo aí por 2 ou por 3 e vai ser mais ou menos o tempo que você vai gastar em cada slide. Esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa já aqui no seu comentário o que mais chamou a tua atenção, se ficou alguma dúvida que você quer que eu explique mais sobre o assunto, né? Sobre essa questão de tempo, sobre divisão de slides. Coloca um elogio também, que a gente gosta. Eu gosto de ler elogios, faz bem para a aula. Se tiver crítica, também coloque. Pode pôr aí mais críticas construtivas, tá? Ajude esse canal a crescer aqui também, tá? E ele vai crescer de acordo com o que vocês quiserem, né? O que vocês mandarem aqui, o que vocês querem saber mais sobre apresentações, sobre construções de slides impactantes e criativos. E não se esqueça, tá? Já compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa planejar melhor o tempo das suas apresentações, tá? Pega aqui o link desse vídeo e já põe aí lá naquele grupo do WhatsApp, manda para alguém. Alguém, com certeza, se fez bem para você, com certeza para alguém também vai ser bom saber como planejar melhor os slides de uma apresentação. Tá certo? Eu agradeço demais por você ter ficado aqui comigo até o final desse programa. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grande abraço, fique com Deus e fui!